Deus vai te dar a vitória. Oração forte para renovar sua fé e sua força. Você já sentiu o peso de uma batalha tão intensa que parecia não haver saída, como se as paredes da vida estivessem se fechando ao seu redor e a esperança fosse apenas uma memória distante? Esses momentos chegam de forma inesperada e muitas vezes nos encontram desprevenidos, como uma tempestade que surge no horizonte quando acreditávamos estar seguros em mares tranquilos. É nesse cenário que a alma é testada, que o coração se vê dividido entre a vontade de desistir e a necessidade de continuar. Mas é exatamente nessa hora, quando a escuridão parece mais densa, que a voz de Deus se faz ouvir de maneira mais clara. Ele não chama você para permanecer prostrado, nem para aceitar o rótulo da derrota, mas para se levantar em uma força que não nasce de você. É o Espírito que habita em seu interior e age em seu favor. Esta introdução não é apenas uma abertura para uma oração, mas o convite para enxergar além do que os olhos físicos conseguem ver. A vida, em sua dureza, nos ensina que as maiores transformações não acontecem nos dias fáceis, mas nos vales profundos e nas madrugadas silenciosas em que a mente luta contra a incerteza. E é nesses vales que descobrimos que não estamos sozinhos, porque aquele que prometeu estar ao nosso lado jamais se afasta. O que parece abandono é, na verdade, a oportunidade de desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias. Quando você acredita que está à beira de perder tudo, Deus começa a revelar que o que parecia fim é, na verdade, um recomeço. Ele usa o cenário da fraqueza para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa exatamente ali. A derrota não é o destino que ele preparou para você, porque em cada batalha já existe uma promessa de vitória. Não importa o tamanho do gigante ou a profundidade da ferida, existe um propósito maior sendo construído enquanto você resiste. Essa verdade precisa ser absorvida no coração, para que o desânimo não dite seus passos. Ao longo da história, os que venceram não foram aqueles que nunca caíram, mas os que compreenderam que a queda era apenas parte da preparação para algo maior. E você está diante dessa mesma escolha agora. Acreditar que a dor é o fim, ou confiar que ela é o início de algo novo. Essa decisão não é apenas emocional, mas espiritual. É o momento em que você entrega suas forças naturais, reconhece os seus limites e abre espaço para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Esta oração da vitória que você está prestes a receber foi preparada para despertar em você essa convicção. Não é uma sequência de palavras bonitas, é uma chave espiritual que pode acender coragem, restaurar sua fé e reacender a esperança que parecia apagada. O que você está prestes a experimentar vai além do que a mente pode compreender, porque a vitória de Deus não segue a lógica humana. Ela invade o impossível, transforma cenários irreversíveis e cria caminhos onde não havia estrada. Por isso, respire fundo, libere cada peso que ainda tenta aprisionar sua mente e permita que o coração se abra. O que virá a seguir não será apenas uma oração, mas um marco em sua caminhada espiritual. Este é o instante de alinhar seus pensamentos com as promessas divinas, de perceber que a dor não é maior que o propósito e que a luta não é eterna. Você não está aqui por acaso, não chegou até esta mensagem por mera coincidência. Existe uma razão, existe um plano, existe uma vitória já em movimento. O caminho pode ser estreito, as circunstâncias podem parecer desfavoráveis, mas a promessa é imutável. Deus vai te dar força para vencer, e essa força já começa a nascer dentro de você agora mesmo. Em todas as épocas da história, sempre existiram homens e mulheres que enfrentaram gigantes, desafios que pareciam impossíveis de superar. Quando ouvimos falar sobre vitórias, muitas vezes imaginamos cenários fáceis, caminhos sem pedras e jornadas sem dor. Mas a verdade é que a vitória só tem valor porque nasce no contraste das lutas. Se não houvesse resistência, não haveria superação. Se não houvesse obstáculos, não existiria conquista. É na batalha que a fé é provada,
É na luta que a coragem se revela. É no sofrimento que se descobre uma força que jamais seria percebida em dias tranquilos. Davi olhou para Golias e viu mais do que um inimigo armado. Ele enxergou a oportunidade de provar que a vitória não vem da espada ou do escudo, mas da confiança em um Deus que luta ao lado de quem crê. Essa cena não está distante de você. Talvez os gigantes da sua vida não tenham lanças ou armaduras, mas eles existem. Podem se manifestar como doenças, dívidas, relacionamentos quebrados, medos que paralisam ou portas que insistem em se manter fechadas. Cada gigante parece intransponível, mas dentro de cada desafio há também a chance de revelar uma fé que se recusa a recuar. A vida espiritual e emocional pode ser comparada à jornada da águia. Quando envelhece, ela perde o brilho das penas, a força das asas e o corte afiado do bico. Para continuar vivendo, precisa passar por um processo de dor e renovação. Refugia-se nas alturas, arranca as próprias penas, quebra o bico gasto contra a rocha e espera o tempo de cura. Só então, ao final desse processo, surge renovada, pronta para voar mais alto do que antes. Assim também acontece com você. O que hoje parece dor insuportável pode ser apenas o processo de renovação que Deus permite para preparar sua vida para voos mais altos. É necessário enxergar a luta por uma nova perspectiva. O inimigo quer que você interprete o sofrimento como sinal de derrota. Mas a realidade é que a dor pode ser a prova de que algo novo está nascendo. Quando a semente é colocada na terra, ela precisa ser enterrada e rompida para dar frutos. O processo é escuro, apertado e desconfortável, mas é justamente ele que gera vida. Assim, os vales da sua existência podem ser o ambiente fértil onde Deus planta a semente da vitória que está prestes a florescer. O que você enfrenta hoje não define quem você é. O que define a sua identidade é a promessa que Deus já declarou sobre a sua vida. A luta não é o fim, mas a ponte para um futuro maior do que você consegue imaginar. Cada lágrima, cada dor e cada noite em claro não serão desperdiçadas, porque o Senhor transforma até o sofrimento em instrumento de crescimento. O que parecia desvantagem pode ser exatamente a plataforma que Ele usa para elevar você a um novo nível de fé e propósito. Por isso, não veja a luta como castigo, mas como convite. Não enxergue a dor como fim, mas como processo. O gigante diante de você pode parecer ameaçador, mas é também a oportunidade de descobrir que a força verdadeira não está nos seus recursos, mas na presença de Deus que caminha ao seu lado. Hoje, essa verdade precisa penetrar no mais profundo da sua mente. Você não é vítima das circunstâncias. Você é protagonista de uma história que está sendo escrita pelas mãos do Criador. E essa história não termina em derrota, porque a vitória já está decretada no céu. Quando as batalhas se intensificam e parecem não ter fim, o coração humano é tentado a desistir. A mente cria justificativas para desistir, alimenta pensamentos de fracasso e sussurra que a vitória é algo distante demais, reservado apenas para os outros. Esse é o maior engano que pode aprisionar uma alma, porque a desistência não nasce da falta de recursos, mas da perda de visão. Quando alguém deixa de enxergar o propósito, a luta se torna insuportável. É exatamente aqui que a ação de Deus se manifesta com mais poder, revelando que a vitória não depende da quantidade de força que você ainda possui, mas daquilo que Ele já decidiu realizar em sua vida. Muitos acreditam que foram esquecidos, que suas orações se perderam no vazio ou que Deus deixou de ouvir o clamor do coração. No entanto, cada lágrima silenciosa é recolhida, cada suspiro é notado, cada pensamento que você nem consegue colocar em palavras já é compreendido pelo Senhor. Não existe abandono, existe processo. E o processo tem uma finalidade: preparar você para suportar mais do que imagina e alcançar lugares que hoje parecem inalcançáveis. A resistência que você sente dentro de si não é sinal de fraqueza.
mas a prova de que está atravessando um ponto de virada. Quando a pressão aumenta, é porque algo maior está prestes a nascer. O ouro não brilha antes de ser colocado no fogo. A pedra preciosa não se forma sem o impacto da pressão. E você, em suas batalhas, está sendo moldado para se tornar mais forte, mais resistente e mais preparado para carregar a vitória que está a caminho. É natural que a mente humana queira desistir. A lógica do mundo sempre aponta para o caminho mais fácil, que é parar, recuar e aceitar a derrota. Mas a lógica de Deus é diferente. Ele escolhe os improváveis, fortalece os cansados, levanta os abatidos e transforma fraquezas em testemunhos de poder. É nesse ponto de cansaço extremo que surge a oportunidade de entregar a Ele o controle da situação. Ao reconhecer que sozinho você não pode, abre espaço para que o sobrenatural se manifeste e revele o quanto o poder divino pode sustentar. Quando você decide confiar, mesmo sem ver saída, a fé deixa de ser apenas um conceito distante e se torna prática viva. Ela passa a sustentar o corpo quando ele já não tem energia, acalma a mente quando é bombardeada por dúvidas e fortalece o espírito quando o medo tenta dominar. A fé é o que impede a desistência. É a ponte que conecta a dor atual à vitória futura. Não se trata de negar a realidade das lutas, mas de enxergar a realidade maior da presença de Deus. Quando Ele está presente, a derrota não é definitiva. O fracasso não é final e o silêncio não é ausência. Cada passo, por menor que pareça, é monitorado pelo Senhor que transforma processos em milagres e lágrimas em sementes de esperança. Hoje você pode estar cansado, ferido, desanimado, mas não está sozinho. Há um propósito sendo escrito em meio a cada detalhe dessa jornada. A luta não é a prova do abandono de Deus, mas a prova de que Ele confia que você pode atravessar este momento e sair fortalecido. O inimigo quer que você acredite que é o fim. Mas a verdade é que você está apenas no meio de uma história que já tem o desfecho de vitória decretado. A presença de Deus não é limitada a lugares sagrados ou a momentos específicos de oração. Ela se manifesta em formas silenciosas e invisíveis. O erro de muitos é acreditar que, quando não conseguem sentir algo extraordinário, significa que Deus não está agindo. Mas é exatamente no silêncio que Ele realiza as maiores obras. Nos bastidores da vida, sua mão organiza caminhos e prepara vitórias. A mente humana é facilmente enganada pela ausência de sinais visíveis. Quando as coisas não acontecem na velocidade esperada, o coração se enche de ansiedade, como se o silêncio fosse uma negativa. Mas o silêncio de Deus é cenário de transformação. Ele trabalha em profundidade, em dimensões que nossos olhos não conseguem alcançar. É nesse espaço de espera que aprendemos a confiar, porque a fé não se fortalece no que vemos, mas no que acreditamos sem evidências. O deserto é o lugar onde a presença de Deus se manifesta com intensidade. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave do Senhor. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação e mostrou comunhão com o Pai. Assim também acontece com você. O silêncio que incomoda e o vazio que assusta podem ser o terreno fértil onde Deus molda sua resistência espiritual e prepara sua vida para um novo tempo. Quando entende que Ele é constante, a ansiedade perde força. O medo não encontra espaço, porque a certeza da companhia divina substitui a solidão. Cada respiração se torna lembrança de que há um propósito maior conduzindo seus passos. Cada manhã é prova de que Deus ainda lhe dá a oportunidade de vencer. Antes de seguirmos, curta e comente: eu recebo essa oração. Sua vida não está à deriva, mas nas mãos de quem conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Essa consciência muda a forma de enfrentar as lutas. O que antes parecia derrota se torna fase temporária. O que parecia atraso vira preparação. O que parecia abandono se revela cuidado. E quando o coração se abre para essa verdade,
A vitória começa dentro de você, antes de se revelar ao redor. Deus não se esqueceu de você. Antes mesmo que fale, Ele já conhece o desejo do seu coração. Antes mesmo que peça, Ele já sabe o que é necessário. O que se espera de você é apenas firmeza. Permaneça de pé, mesmo quando o vento sopra contra. Continue acreditando, mesmo quando nada ao redor confirma sua fé. Essa perseverança é o que transforma o silêncio em força, o invisível em esperança e a espera em certeza de vitória. O que você vive hoje não é sinal de abandono, mas cenário de transformação. Deus está mais perto do que você imagina. Sua presença não é promessa futura, mas realidade agora. Reconheça isso e permita que essa certeza acalme seu coração. A vitória começa nesse entendimento. Não importa o que os olhos mostram, o Senhor está presente, sustentando cada detalhe. Antes de receber a oração da vitória, é necessário preparar o coração, porque nenhuma semente germina em solo endurecido. Assim também acontece com a fé. Ela precisa encontrar espaço livre para florescer. Muitos querem a vitória de Deus, mas ainda carregam dentro de si a pressa do mundo, a ansiedade que sufoca e o peso de preocupações que não deixam espaço para a voz divina. Este é o momento de desacelerar, silenciar e suavizar o coração. Feche os olhos e respire com calma. A cada inspiração, imagine que o fardo pesado começa a se dissolver. O medo, a dúvida, a culpa e o cansaço vão sendo liberados como folhas ao vento. Inspirar é receber paz. Expirar é liberar aprisionamentos. Esse simples gesto abre caminho para que a presença de Deus ocupe os espaços que antes estavam cheios de preocupações. A mente, agitada, precisa ser conduzida ao silêncio. Não o vazio, mas o fértil que antecede a revelação. Pense no campo arado pronto para receber a semente. O agricultor sabe que antes da colheita há espera, e esse tempo exige paciência. Assim também é com a oração. Antes que os frutos apareçam, o coração precisa estar preparado. O silêncio que você cultiva agora é a preparação para algo maior. Permita-se sentir a atmosfera mudar. Onde havia agitação, surge serenidade. Onde havia barulho, nasce paz. Isso não depende do externo, mas da decisão de confiar internamente. Ao aquietar-se, você declara que não precisa controlar tudo, porque confia naquele que governa todas as coisas. Esse gesto de preparo é a chave que transforma a oração em experiência real, e não apenas em palavras ditas. Visualize sua vida como uma casa. Há portas que precisam ser abertas e janelas escancaradas para que a luz entre e o ar circule. Muitas vezes a vitória não chega porque o espaço está fechado pela incredulidade ou pelo medo. Mas quando você abre, ainda que uma fresta, a luz de Deus penetra, iluminando cantos escuros e trazendo vida onde havia estagnação. Preparar-se não significa ser perfeito, sem falhas ou dúvidas. Significa estar disposto. Deus não busca corações impecáveis, mas disponíveis. Sua disponibilidade já é suficiente para que algo novo aconteça. O simples ato de aquietar a alma, respirar fundo e abrir-se, é sinal de que você deseja mais do que palavras, deseja transformação. Este é o instante em que o coração se alinha com o propósito divino. O tempo da pressa termina, o da entrega começa agora. Nesse estado, a oração não encontra barreiras, mas solo fértil. O que parecia impossível começa a se tornar acessível. O espírito encontra liberdade para agir. Prepare-se, porque o que estava travado começa a se mover. O que parecia distante se aproxima. O que parecia perdido começa a ser restaurado. Você está pronto para receber. Chegou o momento da oração da vitória. O ponto em que toda a preparação interior encontra seu propósito. Não é apenas mais uma sequência de frases, mas a entrega do coração ao Deus que transforma fraqueza em poder e silêncio em resposta.
Quando você se abre para orar, o invisível começa a se mover. O céu se inclina para ouvir, e a presença divina toca áreas da sua vida que nem você sabia que precisavam ser restauradas. Senhor, diante de Ti, apresento cada vida que se une nesta oração. O Senhor conhece as batalhas que ninguém vê, as dores que se escondem atrás de sorrisos e as angústias que apertam o peito quando a noite chega. O Senhor sabe da exaustão de quem luta há anos pela mesma causa, das lágrimas derramadas em silêncio, e também das vezes em que a fé pareceu se perder pelo caminho. Por isso, Pai, clamo para que neste instante a Tua presença se torne tão real que nenhuma dúvida consiga resistir. Derrama coragem sobre quem está cansado. Sopra ânimo novo sobre quem pensa em desistir. Onde houver medo, que o Teu Espírito derrame ousadia. Onde houver desespero, que o Teu amor traga esperança. Onde houver dúvida, que a Tua voz firme e doce declare que a vitória já foi decretada. Senhor, toca as emoções, cura as feridas do coração. Remove a ansiedade que aprisiona e substitui o peso da culpa pela leveza do perdão. Fortalece o espírito de quem se sente fraco. Mostra que, em Cristo, cada um é mais do que vencedor. Dá clareza nas decisões práticas, sabedoria nos caminhos. Dá discernimento para reconhecer as portas que o Senhor abre. Que cada passo, a partir de agora, seja sustentado pela Tua mão poderosa. Não permita que o cansaço roube o propósito, nem que o medo apague a chama da fé. Eu oro para que a força que vem do alto seja derramada agora como um rio que transborda, lavando a alma, renovando a mente e restaurando o corpo. Que esta pessoa sinta no íntimo que a vitória não é promessa distante, mas realidade presente, preparada pelo Teu amor. Que, em nome de Jesus, cada corrente que prendia seja quebrada, cada barreira seja removida e cada coração se erga novamente com esperança. Amado Deus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra essa vida prosperará. Declaro que a vitória já foi escrita no livro da eternidade e que nada poderá apagá-la. Que o Teu Espírito testifique dentro deste coração que os dias de angústia não serão maiores que os dias de glória. E que, a partir de agora, a fé se torne firme como rocha, inabalável diante de qualquer vento ou tempestade. Assim eu oro, assim eu declaro, e assim eu creio. A vitória já começou a se manifestar. Em nome de Jesus, amém. A vitória não se consolida apenas quando acontece externamente, mas quando é proclamada internamente e confirmada pela palavra falada. A boca tem o poder de vida e de morte, de bênção e de maldição. Quando você declara em voz alta o que crê, não está apenas repetindo palavras, mas alinhando sua realidade com as promessas eternas de Deus. O que hoje parece distante começa a se aproximar quando a fé deixa de ser pensamento e se torna confissão. Por isso, neste momento, convide sua mente e sua boca a estarem em unidade. Diga com firmeza: a minha vitória vem do Senhor, e hoje eu tomo posse dela. Essa declaração simples carrega o peso de uma verdade eterna. Quando você fala, algo acontece no mundo espiritual. Correntes são quebradas, portas se abrem e a atmosfera ao seu redor começa a ser transformada. Não é apenas um ritual vazio, mas um ato profético que gera movimento. A declaração de fé funciona como uma semente lançada no solo. Quanto mais você afirma a verdade de Deus, mais raízes profundas ela cria dentro de você. Essas raízes sustentam sua mente nos dias difíceis, lembrando que a derrota não é destino, mas apenas um estágio temporário. Repetir palavras de fé não é enganar a si mesmo. É treinar o coração para acreditar no que já foi prometido. A cada vez que sua voz proclama vitória, o medo perde espaço. O desânimo começa a se dissolver e a coragem se levanta como um escudo. Muitas vezes, as maiores batalhas não estão fora, mas dentro de nós. É na mente que se trava o campo mais intenso,
E é ali que as declarações de fé funcionam como espada. Elas cortam mentiras, derrubam argumentos e reprogramam os pensamentos para confiar novamente. Você pode não ver mudança imediata nas circunstâncias, mas perceberá mudança em si mesmo. A cada declaração, a sua postura muda. O olhar se ergue, o coração se fortalece, a alma encontra repouso. E quando o interior é transformado, o exterior começa a se alinhar. Deus honra a palavra que nasce da fé. Quando sua boca concorda com as promessas, você se coloca no fluxo do cumprimento. Por isso, continue repetindo em voz alta: a minha vitória vem do Senhor, e hoje eu tomo posse dela. Faça dessa frase o seu escudo contra o medo, a sua resposta diante da dúvida, o seu clamor em meio às batalhas. Essa confissão não é uma fuga da realidade, mas a forma mais poderosa de enfrentá-la, porque não está apoiada em sentimentos passageiros, mas na verdade imutável do Deus que nunca falha. A fé sem expressão morre no silêncio. Mas quando ela é declarada, se torna força viva, capaz de mudar atmosferas, corações e destinos. Hoje você não apenas ouviu uma oração, mas deu voz à sua própria vitória. E quando o céu escuta um coração alinhado à palavra, nada pode deter. A fé nunca foi um ato isolado. Desde os primeiros dias da criação, o ser humano foi feito para viver em comunidade, compartilhar experiências, palavras e testemunhos que fortalecem uns aos outros. Quando você guarda a fé apenas no silêncio do coração, ela é real, mas ainda limitada. Porém, quando a declara publicamente, ela se torna mais forte, mais firme e mais capaz de resistir às pressões externas. É por isso que o ato de expressar sua confiança em Deus diante de outros não é apenas simbólico, mas espiritual. Ao escrever nos comentários uma frase de fé, como "Eu tomo posse da minha vitória hoje", você não está apenas registrando palavras. Está dando um passo prático de concordância com o que o céu já decretou. Esse gesto é como plantar uma bandeira espiritual que afirma: "Eu creio e declaro que a vitória é minha". Não importa se os olhos não veem mudança, a fé é convicção. A força da comunidade está em unir vozes que proclamam a mesma verdade. Quando dezenas, centenas ou milhares de pessoas se levantam juntas para declarar confiança em Deus, cria-se um ambiente coletivo de encorajamento. O que poderia parecer apenas uma palavra escrita passa a ser uma corrente de fé que percorre corações. Talvez alguém que leia sua declaração esteja à beira de desistir, e ao ver que você crê, será fortalecido para continuar. Esse movimento é um lembrete poderoso. Você não está sozinho. Ainda que seus problemas pareçam únicos, há muitos outros caminhando pela mesma estrada, enfrentando batalhas semelhantes e buscando força no mesmo Deus. A fé compartilhada tem o poder de multiplicar coragem. O que sozinho parecia insuportável, torna-se mais leve quando percebemos que fazemos parte de uma família espiritual, unida pelo mesmo propósito e pela mesma esperança. A Bíblia mostra que a união tem poder. Quando o povo de Israel levantava um clamor em conjunto, milagres aconteciam. Quando os primeiros discípulos oravam em concordância, o Espírito Santo se manifestava de maneira extraordinária. Essa mesma dinâmica continua viva hoje. Quando você declara nos comentários sua fé, não é apenas você diante de uma tela, mas é o eco de uma multidão de vozes se unindo para afirmar que a vitória vem de Deus. Por isso, não subestime o poder desse ato. Não veja como algo pequeno ou irrelevante. Ao declarar publicamente, você fortalece sua fé e inspira outros a fazerem o mesmo. Sua palavra pode ser o que alguém precisa ler para acreditar novamente. Sua declaração pode ser o gatilho que acende a chama da esperança em um coração apagado. Então, levante a sua voz através da escrita e transforme sua fé em testemunho vivo. Escreva com convicção: "Eu tomo posse da minha vitória hoje". Ao fazer isso, você sela espiritualmente a oração que recebeu
e participa ativamente da construção de uma corrente de fé capaz de transformar vidas. Esse é o poder da comunidade: unir corações em um mesmo propósito. E testemunhar que a vitória não é individual, mas coletiva, porque todos os que confiam no Senhor são chamados vencedores. A vitória de Deus não é apenas um horizonte distante, um ponto futuro que você precisa alcançar com esforço humano. Ela já começou a se manifestar no instante em que você decidiu crer, no momento em que abriu o coração e entregou a Ele o controle da sua vida. Muitos acreditam que a vitória é apenas o resultado final, o troféu ao fim da corrida. Mas, para Deus, a vitória começa no processo, quando a fé é ativada e o espírito se posiciona diferente diante das batalhas. Quando você confia, mesmo sem ver, o impossível começa a se mover. As circunstâncias externas podem parecer as mesmas, mas dentro de você algo já mudou. Onde havia medo, agora existe coragem. Onde havia desânimo, nasce esperança. Onde havia sensação de abandono, surge a certeza da presença constante de Deus. Essa mudança interior é a semente da vitória, porque antes de acontecer fora, ela precisa ser estabelecida dentro de você. Cada passo dado em fé é uma proclamação silenciosa de que você crê no agir divino. Ainda que seja um passo pequeno, ainda que seja lento, ele carrega um peso espiritual enorme, porque demonstra que você não desistiu. É assim que Deus fortalece seus filhos, não removendo todas as lutas de uma vez, mas dando força suficiente para enfrentar cada dia, cada batalha, cada desafio. A vitória, portanto, não é apenas um evento, mas um caminho. E a cada passo, você já está vivendo a realização da promessa. O que parecia obstáculo intransponível começa a ser ressignificado como degrau de crescimento. A dor que antes pesava sobre os ombros agora se torna aprendizado. O fracasso que antes envergonhava agora se revela como parte da preparação. A espera que parecia interminável se mostra como tempo de amadurecimento. A fé não remove o processo, mas transforma sua forma de caminhar por ele. Essa transformação é a maior prova de que a vitória já está em movimento. Aqueles que observam de fora talvez não compreendam. Podem dizer que nada mudou, que sua vida continua igual. Mas você sabe que algo já aconteceu dentro de você. Essa mudança interior é o prenúncio de uma virada maior. Porque, quando Deus trabalha no coração, é apenas questão de tempo até que o exterior reflita a transformação que já começou no íntimo. A sua vitória não é pequena nem parcial. Ela é completa, porque vem do Senhor. Mas mesmo quando você não percebe, Ele já está organizando os detalhes, abrindo portas que você ainda não vê, alinhando circunstâncias que você ainda não entende. E quando chegar o tempo certo, tudo fará sentido. Mas até lá, continue firme, porque cada dia de perseverança é um sinal de que a vitória já está acontecendo. Essa é a beleza da fé. Ela permite enxergar o que ainda não existe, mas já é realidade diante de Deus. Quando você se posiciona dessa forma, não há escuridão que consiga apagar a luz da esperança. O que parecia ser derrota definitiva se transforma em testemunho vivo do poder de Deus. Hoje, você pode declarar com confiança: a vitória já começou dentro de mim, e ninguém poderá impedir aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. A vitória não é apenas um acontecimento pontual. Ela é um caminho que precisa ser sustentado diariamente pela fé. O que você viveu até aqui foi o início, o despertar de uma nova consciência de que Deus já decretou o triunfo em seu favor. Mas a jornada continua. E o que começou nesta oração precisa ser alimentado com perseverança, confiança e compromisso de caminhar lado a lado com o Senhor. Cada vez que você lembrar desta palavra, declare: Deus já me deu a vitória. Essa declaração não é repetição vazia, mas um lembrete espiritual que renova sua mente e fortalece seu espírito.
A fé se constrói por meio da prática constante, assim como os músculos só ganham força com o exercício diário. O mesmo acontece com o coração espiritual. Quanto mais você reafirma sua confiança, mais preparado estará para enfrentar as próximas batalhas. Compartilhar essa mensagem também faz parte desse processo de sustento. Quando você leva esperança a alguém cansado, fortalece não apenas o outro, mas a si mesmo. A vitória nunca é ato isolado, porque aquilo que Deus faz em sua vida também serve para alcançar outras pessoas. É como uma chama que, ao ser passada adiante, não se apaga, mas multiplica a luz. Sua atitude de dividir essa palavra pode ser exatamente o sopro que reacende a fé de alguém à beira da desistência. Ao se inscrever neste canal e permanecer conectado a orações e mensagens de fé, você alimenta sua alma com o combustível necessário para não parar. A jornada espiritual exige constância. O inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para roubar a esperança, mas quando você se mantém cercado por palavras de vida, fortalece suas defesas interiores. Não se trata apenas de ouvir, mas de se nutrir. Cada oração recebida é como água para a terra seca da alma. Deixe também o seu amém nos comentários como ato público de fé. Essa simples palavra carrega um significado profundo. É a concordância com o céu. É o selo espiritual que confirma que você acredita na promessa de Deus. Ao escrever, você não apenas registra letras, mas libera no mundo espiritual um testemunho de confiança. Esse gesto, ainda que pequeno, se torna poderoso, porque firma sua posição diante de tudo o que ouviu. A vida com Deus não é feita de ausências de lutas, mas da certeza de que nenhuma delas é maior que a mão que sustenta você. As tempestades podem vir, mas não permanecem para sempre. Os vales podem parecer sombrios, mas sempre há um caminho de saída preparado pelo Senhor. O que hoje parece insuportável será lembrado como o cenário em que você mais cresceu. Porque a vitória não é apenas resultado, é processo. E você já deu o passo mais importante, o de confiar. Agora, escolha viver de maneira diferente. Caminhe com coragem, porque a vitória já é sua. Caminhe com paz, porque o Senhor está no controle. Caminhe com confiança, porque o futuro não está em suas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. A vitória não é promessa distante, é realidade presente. E a partir de hoje, cada decisão, cada palavra e cada passo pode ser marcado por essa certeza. Deus já lhe deu a força para vencer, e nada poderá impedir a realização do que Ele preparou para você.